Um golpe falhou. Os responsáveis foram condenados. A democracia sobreviveu. Mas será que aprendeu alguma coisa? Hoje, ano de uma nova eleição presidencial, o Brasil volta às urnas carregando o peso do 8 de janeiro de 2023. E a pergunta que não quer calar: o que vem depois de uma tentativa de ruptura? Para responder, nós convidamos o cientista político, ou um dos maiores cientistas políticos do Brasil, que é o Leonardo Avritzer. Ele é professor da Federal de Minas Gerais e é autor de vários livros, o último dos quais se chama O Golpe Bateu na Trave, que é uma das análises mais rigorosas da crise democrática brasileira no período recente. Está aqui o livro. Léo, querido, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. E vamos para esse bate-papo que hoje é entre amigos. Vamos embora. Leonardo, o título do seu livro mais recente diz que o golpe bateu na trave, mas 2 anos depois a trave ainda está lá resistindo? Então, Christian, quando eu pensei o golpe bateu na trave, eu já pensei o seguinte: o jogo não acabou, né? Nem a bola entrou, nem a bola saiu, né? A bola bateu na trave e voltou para o jogo. O problema é qual que é o jogo, né? Então, esses 2 anos, algumas coisas são interessantes a gente observar, né? Apesar de joias, condenação, escândalo das joias, condenação, uma série de coisas, o eleitorado brasileiro ele está assim, ele não se mexeu, né? Pesquisa da Datafolha do começo de dezembro de 2023 falava o seguinte: 91% dos brasileiros votariam da mesma maneira. Repetiu o ano passado, 2025, também em dezembro, cravada, mesma coisa. 91% dos brasileiros votariam da mesma maneira. Então é um jogo meio congelado, assim, né? Lembra aqueles clássicos assim que estão os dois na retranca, assim, ninguém faz gol? Bom, você não sai muito de onde está o jogo, né? Eu acho que o Brasil hoje é um pouco isso, né? O Lula, que ele conseguiu impor, né, uma derrota eleitoral significativa ao Bolsonaro, depois o Bolsonaro foi condenado, né? As notícias hoje que vai para a prisão domiciliar, né? Mas ainda assim, o campo bolsonarista não se desestruturou nesses 2 anos. Ele está pronto para competir em condições parecidas com as de 2022. Pois é. Ao que você atribui isso? Porque a gente viu, como cientistas políticos, aparecer a ultradireita, o bolsonarismo, tudo isso aparecer. E a gente também viu isso acontecendo em outros países, né? O Trump apareceu antes do primeiro mandato. E você tem... Eu tive a impressão de que existe alguma coisa que é radicalmente ideológica na ultradireita, como ela ataca também o sistema, e parece que as regras do sistema não funcionam mais para você desmoralizar o outro lado. Então, assim, não importa se você é golpista, não adianta você descobrir, na verdade, que ele tinha 400 amantes, você descobrir que, na verdade, que ele é chefe de família, mas fazia suruba, nada parece que cola, nada parece que derrete, nada parece que muda essa situação. Eu acho que a gente vive um fenômeno que parece interessante, pelo menos, para discutir, né, em relação à extrema-direita, que é assim: as pessoas que são populares na extrema-direita são populares por alguns motivos, e esses motivos bastam. Então, você olha o caso do Trump. Trump fala: eu represento a classe trabalhadora norte-americana. Você fala: porra, mas o cara é um bilionário, né? Como é que ele representa a classe trabalhadora norte-americana? E aí você vê o seguinte: o corte é outro. Então ele fala assim: eu vou fazer I will make America great again, vou fazer os Estados Unidos forte outra vez, e por causa disso vocês vão voltar a ter os empregos ali de $20 a hora que não existe mais. Bolsonaro é um pouco isso, né? Assim, Bolsonaro ele tem algumas características que ele partilha com autocratas aí de extrema-direita fora do Brasil, e outras são próprias, né? Um certo militarismo desastrado que ele gosta, sempre gostou de manter, né? Mas na hora H também ele chora, os comandantes dele desmaiam, né? Tipo o
o Coronel Cid, outros, né? Essa é uma característica do Bolsonaro. Mas tem uma outra dessa nova forma de representação da extrema-direita, né? Que parece que é uma representação assim, meio por identidade. Eu tenho um capítulo no livro que é sobre Bolsonaro. Esse capítulo tem duas fotografias que eu colecionei ao longo do tempo, que eu gosto muito. Uma delas foi quando John Bolton, assim, um pouco antes da posse do Bolsonaro, em 2019, o Bolton, que era assessor de segurança nacional do Trump, veio aqui no Rio, e aí o Bolsonaro recebeu ele em casa, ele estava recuperando da facada, então recebeu em casa. Aí ele fez uma mesa, assim, que não podia ser uma mesa para o Bolsonaro, ele fez uma mesa para o brasileiro ver o que ele era, entendeu? Então, o que tinha na mesa? Tinha garrafa térmica de café, eles tomaram café no copo, tinha broa de milho, a foto que eles tiraram era com umas roupas de penduradas no varal ali atrás, né? O que era aquilo ali? Né? Eu acho que isso aí é importante, talvez, se a gente quiser entender Bolsonaro. Aquilo ali era o Bolsonaro dizendo o seguinte: eu sou um homem autêntico, franco, e eu sou o que vocês veem. E não interessa o que vocês veem. Se você vê, não gostar, não vota em mim. Mas eu sou aquilo ali, né? Então, uma vez você também discutindo lá sobre o Alexandre de Moraes, e um discurso que ele fez, que ele falou um tanto de palavrão, ele falou assim, eu sou uma pessoa franca, eu falo palavrão. Ele falou assim, mas o povo brasileiro também é assim, ele não é corrupto, mas fala palavrão. Então, tipo assim, existe uma representação por identidade no bolsonarismo que vale a pena a gente tentar entender, que é tipo isso, eu sou igual a você e por isso você me apoia eleitoralmente. Eu não vou te trair porque eu sempre vou ser igual a você. Mas igual a você pode ser isso que você falou. Pode ser suruba, pode ser gritar com a mulher, pode ser não consigo respirar, pode ser aquilo tudo. Mas aí é uma identidade que não tem a ver com os valores do sistema democrático, né? Porque você ataca o sistema de justiça, se você ataca o parlamento e nada cola, não tem nada de golpe, por exemplo, voltando para o golpe, que vai fazer com que ele caia, porque se o golpe é atacar a democracia, mas no fundo você também vota nele porque você não está satisfeito com o sistema, por que diabos o golpe afetaria a popularidade dele? Na verdade... E isso é uma característica dessa direita nova, né? Ou seja, o sistema político do pós-guerra, tal como a gente conheceu, está em crise profunda. Não só no Brasil, é uma crise internacional, ainda com diversos tipos de variações. Você imagina o seguinte... Trump e Milley, eles falam o seguinte, não, eu criei uma criptomoeda minha, né? Você imagina se um Jimmy Carter fizesse isso, um Lyndon Johnson, um Eisenhower, não dá, né? Não dá para pensar. O Trump faz isso torto direito. O tempo todo, assim, não tem nenhum problema você querer ser rico usando o sistema, né? O Milley é a mesma coisa, né? Até agora parece até que tem um segundo tempo aí desse escândalo dele lá na Argentina. Assim, mais do que antiliberais, eles são antirrepublicanos, né? Você pode usar o poder para enriquecer. Eu vou fazer, eu vou mentir, eu vou fazer, não tem... Isso. E o Trump, assim, eu acompanhando a guerra de Gaza e o Netanyahu com aquelas loucuras dele, quando ele atacou o Catar, eu falei, agora esse cara vai se ferrar. Por que ele vai se ferrar? Porque, assim, o Trump tem negócios lá. Né? Então, assim, não é porque os Estados Unidos, não, é porque ali eu tenho negócios e você não vai atacar um país e piorar a minha situação, estou fechando um tanto de negócios lá. Então, assim, é um antirrepublicanismo militante junto com uma democracia sem Estado de Direito, né? Isso que talvez seja o que caracteriza essa nova direita, né? E de vez em quando eles estão num campo, de vez em quando eles estão no outro campo, né? Então, assim, também não tem nenhum problema mudar as regras do jogo, você vê. Agora tem toda essa discussão de redesenho de distritos nos Estados Unidos, igual que o Bolsonaro também fez uma série de outras questões. Ele criou lá o auxílio emergencial, ele botou quase que 1% do PIB na economia nos últimos 90 dias da eleição de 2022, ninguém reclamou.
O Congresso até autorizou ele a fazer Foi. aquilo ali, porque também já não existe a trava legislativa, né? Assim, né? É uma característica que os dois também partilham, né? O Bolsonaro chegou lá em algum momento para o Arthur Lira e falou o seguinte: olha, essa coisa de governar, eu me interesso só algumas coisas, o resto você toca aí, né? Então, assim, ele estava interessado em discurso moral, em atacar a urna eletrônica, em fazer uma série de coisas desse tipo, mas ele não estava interessado em gerir economia, fazer projeto de lei, mas também não afeta. Você vê, o Bolsonaro foi o presidente do Brasil depois da democratização que mais teve decretos rejeitados. Isso afetou em alguma maneira a visão dele de governabilidade? Não. Mas eu acho que ele nem tinha uma visão de governabilidade, porque sendo ele conservador e até reacionário, e não podendo voltar no tempo, quanto menos você não fazer nada é conservar ou ir para trás de alguma maneira. Não, sim. Né? E ao mesmo tempo certas coisas não interessam. Como também assim, o Congresso dos Estados Unidos é isso. Você não pode, por exemplo, ser popular e falar mal do Trump. Mas Congresso. esses caras, isso tudo só é possível porque o consenso, aquele consenso democrático em torno daquela democracia, ele se desfez de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que sim. Na verdade, é o seguinte: a democracia vai ter que ser reinventada, né? Sim. Assim, tá bom. Todo mundo acha que a democracia é importante. Se você perguntar, já fiz um tanto de surveys, você prefere a democracia? Sim, preferimos a democracia. Mas assim, essa democracia que as pessoas preferem, isso é interessante porque eu fui fazer uma pesquisa, um relatório para o CLAD uns 2 anos atrás, aí resolvi pegar uns dados do LAPOP sobre confiança na democracia em todos os países da América Latina e do Caribe, que eles pesquisam, que são quase todos. Qual que é o país que deu maior confiança na democracia? É El Salvador. Com Bukele já, né? 53%. E aí você vê o seguinte: é confiança na democracia, é confiança no presidente, né? Na verdade, até a gente está tentando pensar num projeto que é quando as pessoas falam confiam na democracia, o que elas confiam? Pois eu tenho um trabalho sobre ideologia, dando curso, agora publiquei um artigo, que assim, para cada ideologia, todas falam em povo. E em todas elas, o povo é um pedaço do povo, não é o mesmo povo. Né? E quando elas falam que elas apoiam a democracia, elas não estão pensando que é a mesma democracia. Cada qual tem uma democracia que é a sua. Então, quando você fala que assim, todo mundo apoia a democracia, mas não é necessariamente a mesma democracia. Cada um tem uma concepção diferente de democracia e um povo diferente também. Mas pensa bem, vamos pensar, o Bukele é um caso limite. É um cara que botou, acho que em torno de 2% da população do país dele, eu acho que um pouco Foi em mais. cana, né? Encarcerou, né, 2% da população, governa sob estado de emergência, Sim. muda a lei eleitoral para poder se reeleger uma terceira vez, né, recebe refugiados, criminosos lá dos Estados Unidos. Ele tem, a principal obra pública dele é uma prisão enorme ali, a uns 50 quilômetros da capital, onde ele encarcera todo mundo. Por que esse cara é um democrata na visão do cidadão de El Salvador? Porque eles escolheram. Só que você fica achando que sistema de freio de contrapesos não é democracia, né? Ou fica em segundo plano. Direitos humanos, não é só direitos humanos também não. Sabe como é que ele... Você viu lá, uns senadores americanos foram visitar lá aquela prisão dele em El Salvador, ficaram horrorizados, né? Eles botam os caras todos juntos assim embaixo e uns guardas armados assim que ficam em cima deles com umas armas, né? E é isso que é a prisão lá em El Salvador, e os caras estão todos condenados à prisão perpétua. Então, assim, você fica pensando assim, não tem nenhuma ideia, nenhum arremedo de direitos humanos tem ali. Então, você começa a perceber que alguns dos pilares, né, da ideia de democracia, eles estão meio balançando, né? Vamos voltar para o livro. O golpismo que você descreve no Golpe Bateu na Trave você diz que é vivo e aloprado, né? Ele encontrou novos caminhos agora? Você acha que está encontrando outros caminhos aqui nessa eleição de 2026? O que você diz, o bolsonarismo?
Olha, bolsonarista tem que pensar o seguinte: Bolsonaro, né, até eu tenho essa polêmica com alguns cientistas políticos no Brasil que dizem que Bolsonaro é um bobo. Todo mundo falou que ele é um bobo. Bolsonaro era um fraco. Todo mundo falou que ele era um fraco. Até o Lula, naquele famoso debate eleitoral, falou assim: Bolsonaro, você não governa, né? Alguns cientistas políticos levaram isso a sério. Eu não levo. Eu acho o seguinte: Bolsonaro é um político extremamente hábil, que fez alguma coisa que a direita brasileira não conseguiu fazer ao longo do século XX, tentou diversas vezes, que é ganhar eleição, ter base popular, gerir a economia, ter maioria no Congresso e conseguir terminar o mandato, não é? O Jânio não conseguiu, o Collor não conseguiu, não é? Então, Você está falando de uma direita de lideranças carismáticas que aparecem de 30 em 30 anos. Eles eram carismáticos, mas não conseguiam Sim. fazer alguma... O Bolsonaro fez mais do que ele criou o partido. O partido dele teve maioria, né? Elegeu 99 deputados na eleição para a Câmara, né? Foi o maior partido da Câmara, mesmo quando ele perdeu a eleição, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele é o líder mais importante que a direita brasileira Sim. geriu, Desde... se você não contar o Império. Também não sei se daria para classificar lá, você Sei lá, sabe. Desde sempre, né? Porque eu ia botar o Getúlio do fase 1, mas ele não foi eleito, quer dizer, ele perdeu a eleição de 30. Exato. Depois era tudo... eu acho que o Juscelino era conservador, mas ele estava governando numa época que era toda progressista, então não era visto dessa maneira. Depois é só general, e Sarney, e Temer, que também ninguém tinha voto. Porque ninguém tinha voto. O Collor foi um fiasco. Então, você olha o seguinte: Bolsonaro conseguiu fazer alguma coisa que não é tão fácil assim fazer. Porque você olha o seguinte: esses caras do mercado financeiro lá, chamados Faria Limers, eles não estão na agenda moral do bolsonarismo. Pelo menos a maior parte não está. Né? Se você pensar um certo catolicismo conservador, ele é um problema, né, com os neopentecostais. Então, Bolsonaro juntou isso tudo. Né? Ele junta isso tudo de maneira muito exitosa. Né? Então, assim, ele cria, na verdade, um fenômeno político que hoje, na minha opinião, vai muito além dele. Quer dizer, Bolsonaro sobreviveria mesmo sem um Bolsonaro, mas ele ainda tinha um filho para colocar ali e colocou, né? Então, a pergunta né, pensando aí nessa questão, vamos dizer que o Max Weber nos ensinou, nós vamos ter aí uma certa rotinização do carisma, né? Um Bolsonaro mais comportadinho, institucional, no Flávio Bolsonaro, né? Que espero não ganhe eleição, né? Mas se ele ganhar a eleição, nós teríamos alguém assim. Muito difícil saber, né? Porque assim, também essa cozinha do Bolsonaro e dos filhos, né? Pouca gente conhece bem, né? Às vezes a gente acha que eles todos se odeiam, às vezes a gente acha que eles sempre estão atuando na mesma direção, né? Mas o fato é, o mais comportadinho, mais institucional foi o que o Bolsonaro escolheu. E o mais porra louca falou: sair do Brasil, apronta aí tudo que você puder, né? Quanto pior, melhor. Então, também não deixa de ser uma estratégia, né? Embora eu fique achando, na verdade, que o governo do Flávio Bolsonaro ia ser um governo meio golpista, de alguma maneira, pelo seguinte, porque ia ser um governo extremamente corrupto. Você imagina, não precisa nem descrever o que ia ser. E para você segurar esse negócio, você tem que controlar a Polícia Federal, tem que cooptar o Supremo Tribunal. Então é um negócio que, para se aguentar ali, você tem que ficar controlando todas essas instituições para conseguir. Não ter investigação, não ter isso, não ter aquilo. Estou julgando pelo que não é nem currículo, né? É prontuário. Entendeu? Mas aí, olha bem, Christian. Na verdade, a direita brasileira é gozado o papel da corrupção na política brasileira, né? Assim, cada década, desde talvez dos anos 50, a gente tem um movimento anticorrupção. E esse movimento, em geral, ele quase sempre ele tem a mesma característica. Ele é um movimento de direita, fortemente apoiado pela mídia tradicional, Sim. Que aponta a corrupção na esquerda e
E uma ameaça de que aquela corrupção vai virar comunismo. Que a corrupção vai comunismo, que é o país autoritária, vai virar um caos, né? E vende também uma ideia para o brasileiro que é tipo assim, se esse país não for corrupto, você imagina a maioria, a maravilha que ele vai ser, né? Vende Esse dinheiro ideia. todo vai virar hospital, vai virar escola, né? Esses políticos não roubassem tanto. É papo de fila de banco, quando existia fila de banco. E aí o que acontece? Quando vem um governo de direita, tem corrupção igual, só não tem campanha contra. Né? Tem até muito mais, porque o governo é autoritário. Você tem uma série de lugares, né? Então, assim, a única exceção de Vargas até hoje disso é a campanha do impeachment do Collor. Todos os outros momentos, campanhas anticorrupção no Brasil foram campanhas da direita contra a esquerda, né? Talvez a gente esteja aí, né, vendo o começo de uma nova, né, nesse momento, né? Mas vai requentar o negócio, tá muito perto, né? Porque tem essas coisas cíclicas, né? Que a gente estava falando, brincando, que é de 30 em 30 anos, né? Jânio, Collor, Bolsonaro 2018, sei lá. Olha, com o Bolsonaro condenado e inelegível, né, o movimento que se criou, né, você acha que ele se fragmenta, ele se reorganiza em torno de novos nomes? Parece que não, parece que está convergindo, né, para o mesmo nome. A despeito, por enquanto, das resistências. Porque a gente não sabe se o Centrão resiste porque ele quer aumentar o preço ou porque não confia nele. Porque eu tenho a impressão de que ninguém confia na família, pelo histórico. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê do lado da extrema-direita gente que também tem, sei lá, a madrasta também reclama, o Nicolas Ferreira também. Parece que tem uma certa resistência ao nome do Flávio, que eu não sei se é uma resistência à família, quase que saiu outra palavra, quase que sai quadrilha, entendeu? Por causa do histórico dela, porque ninguém confia. Mas você acha que ele vai como é que é, com casca e tudo? Eu acho o seguinte, por isso que eu acho que é importante entender o que o bolsonarismo é. Eu acho que o Centrão pode achar o que ele quiser. Quem tem os votos da direita e da extrema-direita no Brasil é uma pessoa. É o Jair Bolsonaro. Ele pode, aí, talvez passe um pouco para um dos filhos, mas se ele não quiser liberar esses votos, como ele não quis, para o Tarcísio de Freitas ou para o Caiado, ele não libera, entendeu? Assim, e onde que esses votos estão? Esses votos estão em muitos lugares, né? Então, assim, eu tenho uma parte também no livro que eu discuto um pouco localismo e conservadorismo na história do Brasil. Claro que direita e conservadorismo não são a mesma coisa, né? Existe uma tradição conservadora, moral, a gente até pode dizer que o Brasil tem uma tradição conservadora moral que vem de longo prazo, né? Se mexeu pouco, né? Até algumas pesquisas na Unicamp mostram, mesmo quando a gente pergunta hoje se você é a favor do aborto, se você é a favor de adoção de crianças por casais do mesmo sexo, vem até melhorando a porcentagem de brasileiros que são ligeiramente mais progressistas, porque era pior ainda nos anos 90, né? Então, assim, mas tinha uma coisa no Brasil, né? Essa sim mudou, que era o seguinte: o brasileiro era moralmente conservador, mas quando você perguntava ele sobre a política, ele falava, não, eu sou de centro. Isso. Né? Então, até o Timothy Power, coitado, né? O livro dele já não adianta mais muito, né? A direita envergonhada, né? Mas era isso, Cara, né? eu me lembro de uma frase do George Bornhausen, quando era presidente do PFL, que eu nunca esqueci. Que ele disse, o PFL não é um partido de direita, é um partido de centro. Assim, mas se o PFL é um partido de centro, não existe direita no Brasil. Mas Paulo Maluf uma vez falou também que ele era de centro, né? Porque você não podia dizer que era de direita. E lá na UFMG, que tinha aquela pesquisa com a Universidade de Salamanca sobre as elites parlamentares latino-americanas, né? E alguns colegas comentavam comigo, você conversava com um parlamentar, tudo ele era de extrema-direita. Aí você perguntava para ele assim, mas onde você se coloca no espectro político? Ele falava, sou de centro. E até o pesquisador, né, em geral era estudante nosso de pós-graduação, ele falava assim, olha, ele falou que é de centro, mas ele é de direita ou de extrema-direita. Isso acabou, né?
Isso acabou, e é interessante, quem acabou com isso foi a crise pós-16 e o bolsonarismo acabaram com isso. Então agora é o seguinte, o parlamentar ele é de direita, ele fala que ele é de direita, o brasileiro, comecei a ver até em sala de aula isso, na década passada, de repente apareceu ali na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFG, apareceu um cara e falava, professor, sou liberal. Falava assim, professor, sou de direita. Não, não tinha isso, eu já estava lá uns 30 anos, não tinha isso, sabe? Não sei se aqui a UERJ é parecida. Aí, então, você tem essas duas coisas, quer dizer, você tem esse conservadorismo, que o Bolsonaro cooptou. O Bolsonaro falou o seguinte, você é conservador? Você é contra o aborto? Você é contra a adoção de crianças por casal gay? Você é contra isso? Você é contra isso? Vou te dizer uma coisa que você não sabe, você é de direita. Então o Bolsonaro fez isso, ele juntou conservadorismo moral com ser de direita. E a gente vê nas pesquisas o número de brasileiros. Mas é engraçado, né? Porque o Lula, eu me lembro que eu falava assim, o Bolsonaro é o Lula da direita. Tinha uns generais que falavam isso no começo do governo dele, mas o Lula tem uma hegemonia, ele tem uma espécie de um comando do campo da esquerda, né, que apesar de ter sempre um ali que aparece um outro gritando, mas todo mundo é ordem unida. Né? E o Bolsonaro não tem esse negócio na direita, por isso que eu acho engraçada a relação que ele tem, não sei se é por causa da maior fragmentação do campo partidário, que é uma espécie de cartório, mas eles tentam, o Centrão está sempre tentando fugir do controle do Bolsonaro, no final ele tem que... acaba entubando, né? Mas eu diria por duas coisas, Christian. Uma coisa é o seguinte, você tem essa direita mais ou menos fragmentada, mas volta essa questão. Né? A direita brasileira está completamente entusiasmada com o Bolsonaro, porque ela nunca teve voto. Não é? Assim, qual foi sempre o problema da direita no Brasil? Que ela elegia parlamentares, ela tinha visão, ela controlava, tinha enorme influência sobre a mídia, mas na hora que chegava a eleição não ganhava. O livro mostra o que funcionou para conter o golpe, mas o que falta institucionalizar para que a próxima eleição não dependa de novo de atores individuais para salvar a democracia? Eu não sei se atores individuais. Essa também, eu tenho uma série de polêmicas com pessoas aí no campo da ciência política sobre isso, né? Por que a democracia brasileira não morreu? Ou por que a democracia brasileira sobreviveu, né? E assim, a gente teve diversas coisas que se juntaram para a democracia brasileira sobreviver. A primeira delas é que nós tivemos uma oposição, que aí pode ser PT, pode ser PSDB, juntou-se, né? Assim, né? Eu mesmo lembro, outro dia encontrei com o Alckmin e até falei com ele, nossa, eu escrevi um artigo te criticando na Folha de São Paulo, sabe, há muitas décadas atrás, né? Mas claro que isso não parou de fazer diferença, né? Esse campo, PT, PSDB, que, vamos dizer, disputou o poder, de repente ele percebeu o seguinte, eles iam ser expulsos do campo político se o Bolsonaro se reelegesse, né? Então, assim, você tem uma questão aqui que é o tipo de oposição. Não é que o PSDB tivesse ainda tantos votos, assim, o Alckmin, ou a Luiz Nunes Ferreira, ou essa turma, tivesse tantos votos que foi isso que ganhou a eleição. Não é isso. Mas mobilizava um setor importante da sociedade civil no alto, né? Isso, exatamente. Mas criava uma ideia de um campo democrático, né? Isso. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que foi importante na sobrevivência da democracia, né? Segunda coisa, né? Essa coisa, Centrão, era importante, não era importante? Nesse sentido, até, o Bolsonaro deu um enorme azar comparado com o Trump, que é o quê? No Brasil, no dia da eleição, agora vai ser, sei lá, algum dia em outubro, o primeiro turno, nesse dia, você renova a totalidade da Câmara, totalidade dos parlamentos estaduais, uma parte fundamental do Senado e todos os governadores se elegem no primeiro turno. Questionar isso é muito difícil, né? O Trump, na verdade, não tinha esse problema, eles questionavam só o colégio eleitoral. Como é que você vai dizer que a urna só deu problema na eleição para presidente da República? Exatamente. Tanto que depois, lá o PL tentou o golpe do João Sem Braço, falou, vou tentar anular só o segundo turno, né? Porque se ele tentasse anular só o segundo turno, né? Isso era mais viável. Ele não precisava
anular todas as eleições, os parlamentos estaduais e a Câmara Federal, os governadores se elegeram no primeiro turno. Então, na verdade, ali também, quando a gente vê o Arthur Lira e, na época, o Rodrigo Pacheco, né, aceitando o resultado eleitoral, é quase que natural, né? Assim, atribuir essa grande virtude democrático-republicana ao Centrão. Não. Eu acho que o que tem é o seguinte: ao Centrão interessa estar no governo sempre, tirar os benefícios e tal, mas ao Centrão não interessa uma ditadura. Isso. Porque se tiver uma ditadura, acaba o Centrão. Acaba o poder do Centrão, acaba o poder do Congresso, acaba tudo isso. Porque o ditador fala, o orçamento é esse. Mas o que você vai me dar? Nada. Não, eu vou botar um general aí para fechar vocês aí, sei lá. Porque se você fecha o Supremo, se você dá um golpe no TSE, acabou o Centrão. Claro. Então, isso ele vai até, como é que é? Ele vai até o pé do precipício, mas ele não pula. Exato. Então, você vê o seguinte, o Centrão ali falou assim, não, a gente reconhece o resultado eleitoral, né? Então, essa é a segunda questão. Terceira também, tem que reconhecer os papéis centrais aí do STF, especialmente do Alexandre de Moraes. Esse ano eu tenho preocupação com o O Nunes Marques e o André Mendonça, né? O André Mendonça, não sei se vai estar no TSE, vai no... Eu iria estar no TSE. Pode ser, não sei. Mas o ministro 10% e o terrivelmente evangélico, né, que são os apelidos. Você lembra quando ele elegeu? Agora eu vou ter 10% do Supremo. Quando teve, não sei se você lembra disso. Não. O Cássio com K. Mas aí, qual que é o problema? Você precisa de um TSE muito mais ativo. O TSE do Alexandre de Moraes foi mais ativo. Na verdade, essa eleição teria sido provavelmente perdida pelo presidente Lula se o Alexandre de Moraes não tivesse chamado ali o diretor da Polícia Rodoviária Federal e falado o seguinte, você vai acabar agora com essa operação que você está fazendo ali em bolsões eleitorais. É muito difícil avaliar qual foi a quebra, mas assim, muitos institutos de pesquisa tentaram olhar onde estava a diferença entre a intenção de voto que eles davam ao Lula e o que teve, e acham que a quebra foi naqueles lugares, né? Então, eu diria as três coisas. Então, no livro eu falo o seguinte, a democracia no Brasil ela não é consensual, pelo contrário, o Brasil vive uma disputa democrática, ele vive uma disputa democrática, talvez desde os anos 30, ou desde sempre, né? Mas existe uma coisa, eu acho, a democracia no Brasil tem mais e melhores defensores. Talvez essa seja a diferença ou aquilo que a gente conseguiu construir no período democrático. Quer dizer, as instituições dessa Constituição foram feitas para resistir e resistiram de alguma maneira. Mas o consenso que existia em torno dos valores da Constituição se desfez, né? Quando você pega a Constituição, você lê os valores, artigo 1º, artigo 2º, não sei o que e tal, artigo 5º, né? A República Federativa do Brasil se concentra nesses valores. Isso está completamente fora desse consenso hoje em dia para essa nova direita, entendeu? Ninguém tem lá solidariedade sul-americana, desenvolver redução de desigualdade regional e desigualdade social, ninguém está nem aí para isso, entendeu? Isso existia. Eu diria que, vamos dizer, aquilo que a gente chama Nova República acabou no dia que o Bolsonaro se elegeu, ou no impeachment, ou no dia que o Bolsonaro se elegeu, né? Ela acabou ali. Por quê? Porque a Nova República, ela implicava no consenso em torno do programa da Constituição de 1988, que significava também ter um consenso de que o período anterior a 85 tinha sido uma ditadura e uma forma de organizar não desejável de organização do sistema político. O Bolsonaro botou fim nisso, ou o impeachment botou fim nisso, é difícil saber. Mas a partir dali, né, o Bolsonaro chegou até a dizer, acho que ele dá uma entrevista, acho que até antes da eleição, que ele pergunta ele sobre democracia, acho que logo depois de eleito, ele fala, olha, vou dizer, não é meu sistema de governo preferido, não. Ele fala isso. Mas já que eu fui eleito por ele, né, mais ou menos isso, né? E também ele que vai interpretar o que é democrático, o que não é. Teve uma hora lá num cercadinho que ele falou lá, a Constituição sou eu. Não sei se você lembra disso. Entendeu? Você diria, você está otimista em relação ao que vem por aí? Eu sei que é difícil, vão cair uns 3 ou 4 meteoros até outubro ainda, né, de fatos novos, mas como é que você está vendo essa eleição? Eu acho assim,
No Brasil, 2 meses é longuíssimo prazo, né? Porque, assim, quando eu saí de férias lá para o dia 20 de dezembro do ano passado, eu falei, olha, até que o governo acabou relativamente bem, o presidente Lula aprovou a isenção de R$ 5.000 do imposto de renda, que era, na verdade, a principal bandeira dele. Com isso, ele vai ter o que defender, ao mesmo tempo ele reconstruiu diversas áreas, assistência social, saúde, SUS. Está bem posicionado nosso presidente para a largada. 60 dias depois eu não acho isso. Claro. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu nesses 60 dias? Eu gosto muito, de uma coluna do Celso Rocha, na Folha, há umas 2 semanas atrás, que ele fala assim, um banco de direita quebrou e isso virou um problema para a esquerda. Né? Assim, como que isso foi acontecer, né? Assim, você imagina o seguinte, o Vorcar é de esquerda? Não. Ele apoiava o governo? Não. Ele é da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte? Sim. O cunhado dele, a Igreja Batista da Lagoinha, de um bairro de Belo Horizonte, tem nome dele, esse Zétel, né? O Zetel, né? Ao mesmo tempo, quem apoiou ele? O Ciro Nogueira, o Roberto Campos Neto. Aí você pensa o seguinte, por que esse escândalo explodiu no colo do governo? Né? A gente estava conversando isso ontem aqui. Era assim, contemporaneidade não é causalidade, mas vai explicar isso para o eleitorado. Se aconteceu naquele período que aquele governo estava lá, deve ter alguma coisa a ver com ele, né? Não, e aí eu fui ler a Quest da semana passada, e aí a Quest da semana passada, você olha assim, você fala assim, qual o principal responsável pelo escândalo do Banco Master? STF. Você sabia que o Daniel Vorcar está preso? 60% não. Então você vê o seguinte, política é percepção, né? Exato, é assim. E quem é que nomeou o Toffoli? Foi o Lula, da Idade Média, não interessa. Então ele tem alguma coisa a ver com isso, né? Então assim, na verdade, você vê o seguinte, a intensidade do escândalo do Banco Master. Não, e outra coisa, logo entre as instituições, acho que essa foi a Atlas Intel, as instituições mais populares do Brasil, em terceiro e quarto lugar, Banco Central. Olha só que interessante, né? Porque assim, não tem como tirar esse escândalo do Banco Central, da gestão do Banco Central, dos erros da gestão do Banco Central. Não tem como, né? Você imagina o seguinte, o Vorcaro comprou o diretor de fiscalização do Banco Central, sabe? Ele deu uma fazenda pro cara. Né, ou comprou a fazenda do cara, alguma coisa assim, não sei se você viu, né? Assim, de repente tem uma decisão do Banco Central quando o Master estava em dificuldade, assinado pelo presidente, que precatório pode entrar no cálculo da liquidez. Você imagina, eu, por exemplo, uma vez, sabe, tinha até um precatório para receber lá da UFMG. Sim, você não recebe. Seu bisneto vai receber. Seu bisneto. Não é liquidez. Nenhuma, imagina. Nunca levou uns 5, 7 anos. Não, você consegue vender o precatório pela metade do preço. A única coisa que você consegue é isso, né? Aí o cara, o precatório bota como liquidez. Aí você pensa o seguinte, o Banco Central do Brasil funciona assim, né? Aí isso a mídia não mostra para o brasileiro. Ela mostra o seguinte, não, o Toffoli fez muita coisa errada aí no Banco, mas ele não é responsável pelo Banco Master ter quebrado, ele não é responsável pelos 50 bilhões de reais. Mas aí juntou com a outra agenda, que é uma parte da agenda tradicional, da imprensa tradicional, que estava querendo acertar as contas com o Supremo, fazia tempo, estava só esperando o Bolsonaro ser condenado e saiu contra o Alexandre de Moraes, contra o Toffoli, né? Pois é, mas assim, não tem um ato de ofício de um ministro do STF que fez com que o Banco Master sobrevivesse um ano e desse esse prejuízo para o Fundo Garantidor. Você não vai achar um ato de ofício. Mas aí eu tenho a impressão de que sabe o que foi? Eu tenho a impressão que esse escândalo do Vorcaro começou em cima porque ele era um aventureiro que colocou em risco as regras do sistema financeiro que asseguram a previsibilidade das ações dos bancos grandes. Então você tinha que... Aí quando você descobre que ele está comprando um negócio do Banco Central, aí você repara que começou ali a confusão. Da ideia da ameaça. Depois você descobre que os tentáculos dele estavam no Supremo. Aí juntou a fome com a vontade de comer e aí começou a espalhar. Daqui foi pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Você pega assim... Vamos dizer, se você pegasse um Google, né, desse um Google em Supremo e Banco Master, diretoria de fiscalização
do Banco Central e Banco Master. Quantos artigos você acha que você vai encontrar Supremo Banco Master? E quantos artigos você vai encontrar Diretoria de Fiscalização do Banco Central e Banco? Eu te diria alguma coisa como 1 para 100. Não sei, nunca não fiz ainda. Até dá um bom, mas é 1 para 100. Sim. Então, política é percepção. Você está lendo o tempo todo. Isso. Que o STF e o Banco Master, o STF, a gente fala, porra, o Banco Central, o STF é responsável pelo Então, na verdade, Banco para o Master. governo, o interesse é eliminar esse escândalo quanto antes, né? Então, aí você tem o seguinte, primeira coisa, aí, além de tudo, entra o nosso ministro terrivelmente evangélico, né? E assim, você imagina o seguinte, em termos de escândalos, até que o nosso governo está relativamente bem. Ele está saindo numa eleição com 2 escândalos que não são dele. Sim. Tá certo? Melhor, por exemplo, do que em 2006. Não tem Quando comparação. ele tinha o mensalão. Melhor do que em 2014. Sim. Quando ele tinha... Estava lá pré-Lava Jato ali. A Lava Jato, para Lava Jato. Mas não adianta, porque, na verdade, entre Congresso Nacional e a CPMI e o André Mendonça, você tem essa coisa. Esse escândalo serve para sangrar o governo e eles não vão deixar o escândalo ir. Sabe? Você imagina o seguinte, olha, 2 coisas. Eu até vim para cá e falei, vou falar isso no programa do Christian, que talvez seja bom. Você tem esse Carlos Viana, né? O presidente da CPMI e do INSS. Parece que ele não tem capacidade de entender a palavra ou a expressão fato específico. Então, assim, tudo. Ele convocou a namorada do Daniel Vorcaro. Ela era do INSS. Ela desviou dinheiro do INSS. Ela conversou com alguém. Como que você pode convocar ela? Inclusive Talvez porque ele estava interessado em umas outras coisas que apareceram lá no celular. Talvez. Sim. Queria perguntar, né? Ou ver se ele não estava lá também. Na foto, né? Leonardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma conversa muito importante que nos lembra que democracia é um ponto de chegada, mas um exercício permanente de vigilância e de resistência. E aqui está o livro do nosso entrevistado, Leonardo Avritzer, O Golpe Bateu na Trave, Democracia, Ordem e Desordem no Brasil, publicado pela editora Autêntica, saiu do forno há pouco tempo. Né? Então, está disponível nas livrarias, meio digital, meio físico. Vai tomar um cafezinho na livraria, procura o livro do Léo. E claro, siga a Insight Inteligência e o canal Meio para não perder os próximos episódios e as nossas novidades. Até a próxima. Obrigado, Christian. Imagina. Você sabe em qual Brasil você vive? Porque a gente tem 5 Brasis. E olha, a maioria de nós só conhece o Brasil da nossa bolha. Eu passei meses investigando isso. Virou uma série original no Streaming do Meio. Ponto de partida da série Nós Brasileiros. É o tipo de produção que não existe em nenhum outro lugar. Está disponível para quem assina o Premium. Se você quer entender o país de verdade, não a versão que cabe nos shorts, o link está na descrição.